Eu trato do poder familiar e a grande confusão e que a gente procura resolver da melhor maneira possível, né, que existe entre suspensão e destituição correndo pelas varas de família e as que correm pelas varas da infância e juventude. Não é? Há uma seleção muito maior para a entrada numa vara de família, as restrições são muito maiores, né, e não passa pela peneira. Uma criança em situação irregular, cuja destituição ou, pelo menos, suspensão do poder familiar esteja, por exemplo, sendo requerida pelo Ministério Público. Né? Isto vai mesmo para as varas da infância e juventude. Mas, já nas varas de infância e juventude, esse crivo tão severo não existe. Não é? Então, vemos, por vezes, né, e se nós formos muito enérgicos nesse sentido técnico, não deveríamos permitir, mas vemos de vez em quando, não é, brigas familiares, litígios familiares nas varas da infância e juventude. Em resumo, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: onde é que está o muro divisório dessa competência? Está em quem pede. Se o parente pede a destituição, precedido, por exemplo, por uma das medidas típicas de direito de família, medidas cautelares típicas, né, que nós vemos com clareza no nosso Código de Processo Civil, uma das medidas cautelares é a de suspensão do poder familiar. Né? Se um parente da criança, a mãe, ou o pai, ou a avó, ou o avô, ou mesmo um tio, faz esse pedido, isto tem que correr nas varas de família. Se este pedido vem por parte do Ministério Público, né, isto tem que correr nas varas da infância e da juventude. Atualmente, eu sou o coordenador de toda a parte de infância e juventude lá do Tribunal de Justiça. E, como sempre, gostei muito e sempre trabalhei muito em direito de família, inicialmente na advocacia e depois academicamente durante esse período que eu estou na magistratura, não é? Eu vejo com nitidez essas diferenças. Agora, o que pesa mesmo, não é? O que temos de super pesado nisso tudo é a própria destituição do poder familiar e mesmo a suspensão. Que coisa dura é isto. Se numa disputa de guarda, se numa disputa para um regime de visitas, nós já percebemos tristeza nessa disputa, o peso nessa disputa, não é? Como é duro isto, não é? Meu Deus, quando nós vamos tratar de suspensão de poder familiar, destituição de poder familiar, como isto dói. Dói para todo mundo, não é? A destituição do poder familiar vai provocar a quebra do vínculo jurídico da parentalidade, não é? O pai, a mãe, vai deixar de juridicamente ser pai, ser mãe. As causas que predominam, e tanto nas varas de família, como nas varas da infância e juventude, as causas que predominam é a violência contra a criança. Outras causas, o pai que cada vez que sai em situação de visita com o filho, submete o filho a riscos, porque é um alcoólico e já provocou várias situações
vários acidentes em relação a esta criança, ao filho dele, pode sujeitar esse pai, eventualmente, a ter uma suspensão e até mesmo culminar com uma destituição. Eventualmente, né? Pode provocar uma coisa que é pavorosa, que é a visita no visitário do judiciário, que é um horror. Eu acho, até arrisco dizer, que é melhor nem visitar do que ir visitar no visitário. Que coisa pavorosa, né? Para vocês que já estiveram no visitário, eu conto essa novidade. A Coordenadoria da Infância e Juventude e a Coordenadoria de Família do Tribunal de Justiça, elas vão se reunir, nós vamos nos reunir na próxima semana para a gente dar um destino melhor para o visitário público, que é algo pavoroso, né? Parece um filme de terror aquele espaço, é uma coisa horrorosa. Mas pode ser visita, talvez não no visitário, mas visita vigiada, né? No condomínio, tá? Eu não quero mais que este cara entre na minha casa, dentro do meu apartamento, mas lá embaixo, né? Talvez sob as vistas de uma assistente social, de alguém destacado pelo juiz, para evitar, tudo nós temos que evitar a ida das crianças para aquele maldito visitário público do judiciário, né? Qualquer coisa a gente tem que fazer para evitar. Então, muitas vezes as crianças podem ser visitadas numa área que não é a área do visitário. É uma coisa que pode acontecer numa dessas condições, não é? Um pai que tem lá, hoje tem droga para esquizofrenia, né? As drogas estão presentes na vida das pessoas e as drogas boas, né? Eu estou agora trabalhando com crack, a ida do juiz para o meio das crianças e adolescentes viciados em crack, né? Nas audiências concentradas no meio da rua, sou eu que comando isso aqui na cidade de São Paulo, né? A presença do defensor público, do promotor, do psicólogo, do assistente social, né? Do psiquiatra em plena rua, ao invés de chutarmos essas pessoas num grande movimento higienista, vamos trabalhar com elas no meio da rua, se for o caso, né? E agora, depois do dia 13 de janeiro, com a expulsão dos viciados ali da Rua Helvécia, Dino Bueno e Largo Coração de Jesus, local que eu frequentei durante 6 meses, todos os dias, às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, às vezes de madrugada, né? O nosso trabalho ficou muito mais difícil. Mas temos drogas que são drogas que fazem sucesso, não é? As drogas que ajudam. E tem droga para esquizofrênico. Então, muitas vezes, a esquizofrenia hoje é controlada por remédio. Mas, por 2, 3 vezes, aquele pai que sai com a criança, não é? E tem um ataque psicótico, não é? Eu mesmo funcionei na época da advocacia como curador especial num procedimento de destituição naquela época era de pátrio poder, né? Num caso de um rapaz que tinha crises psicóticas, apesar de ser uma ótima pessoa, um ótimo pai, ele tinha lá os seus ataques, e isto provocou um pedido de destituição, na época do que nós chamávamos de pátrio poder, e hoje chamamos de poder familiar. E eu consegui, na defesa deste rapaz, fazer com que as visitas ficassem mais restritas, não é? Sem a necessidade terrível de se destituir o poder familiar. Agora, voltando, as causas principais de destituição de poder familiar, né, pesa em cima da violência contra a criança. Violência física
e a violência sexual. A violência física eu quero dividir em 2 pontos. A violência física do pai alcoólico que dá uma surra no seu filho e o machuca. Dá para a gente trabalhar com esse pai, não é? Aliás, eu estou agora promovendo, com pouco dinheiro que foi destinado para a infância e juventude, estou promovendo agora um concurso emergente para psicólogos e assistentes sociais para as varas da infância e juventude, e também que trabalharão nas varas de família, porque os técnicos estão indo embora e o processo de vocês não anda, tá certo? Então, eu estou agora, com uma parte do dinheiro que nós recebemos, eu estou provocando este concurso. E o que eu digo para vocês é que a participação, a visão interdisciplinar é importantíssima. E nos mostra o seguinte: um pai que está desempregado, que está frustrado, que bate perna o dia inteiro atrás de trabalho, que chega em casa e ouve da esposa, ouve da mulher ou da companheira, dizendo, olha, você está fazendo com que a gente passe fome aqui, isso vai desequilibrando, não é? Esse personagem que, de repente, nunca tocou um dedo no filho, ele se desequilibra e espanca um dos filhos, ou a própria mulher, mas, no caso, a violência contra a criança e o adolescente. Este homem merece uma nova chance, não é? Que se suspenda, eventualmente, o poder familiar é uma coisa, agora, destituí-lo do poder familiar é outra. Então, há possibilidade, nós temos na área da infância e juventude que trabalhar com as famílias. Se nós não trabalharmos com as famílias, nós não vamos conseguir resolver coisa nenhuma. Então, ao se retirar uma criança dentro de casa, e nisso o Conselho Tutelar tem uma participação grande, o Conselho Tutelar vem e poderá levar este assunto, né, à presença do promotor, o promotor vai levar na presença do juiz da infância e juventude, e poderá até ocorrer da mãe das crianças ratificar que essa criança foi de tal maneira violentada que o poder familiar deve ser inicialmente suspenso e, posteriormente, a ocorrência da destituição, né? E das varas da infância e juventude, isso até passar para a vara de família. Mas há que se fazer essa distinção da violência. Eu me recordo uma época que eu advogava e eu prestava uma assistência jurídica e até mesmo judicial a uma favela da Zona Sul de São Paulo, que um pedreiro, Zé, né, estava desempregado há 8 meses, uma ótima pessoa, pai de 8 filhos, né? A gente esqueceu de passar na casa dele para falar de controle de natalidade. Nós, da sociedade civil, a gente teria que trabalhar com eles, né? O próprio Estado tem essa obrigação, mas, enfim, 8 filhos, e ele desempregado, e chega em casa, está se lavando no tanque, e a mulher reclamando, e um dos filhos, um menininho de 3 anos de idade, vem e gruda na perna dele e começa a puxar a calça. Ele não bebia, ele não era um alcoólico, mas nesse dia ele tinha passado pela padaria perto e tinha enchido a cara para poder aguentar aquela dor, aquela frustração toda. E no momento em que o menino está puxando a calça dele, ele não bate no menino, ele apenas, com uma das mãos, ele afasta o menino, que rodopia, cai, bate a cabeça na quina do tanque. E vizinho é bom para isso, né? Vizinho para ajudar a tomar conta das crianças, para os pais que têm que sair para trabalhar e não tem com quem deixar, isso não podemos contar com os nossos vizinhos. Mas para dedar o que acontece do lado, isso, os vizinhos são realmente fantásticos, né? E o vizinho, então, denunciou para a polícia este rapaz. Eu o defendi tanto no crime como na
na antiga vara de menores, né? E ele foi condenado no crime e foi perdeu ele e a mulher, né? Eles perderam o pátrio poder naquela época sobre essa criança. Eu reclamo na audiência no final, falo, doutor, mas isso está excessivo e tal, e o juiz vira para mim e fala, o senhor tem que dar graças a Deus, porque eu ia retirar diante do que ele fez com esse menino, mas ele não fez nada. Fez sim. E diante do que ele fez com esse menino, eu ia retirar também o pátrio poder em relação aos outros filhos. Esses excessos não levam absolutamente a lugar nenhum. Agora, quando retiramos das casas crianças e adolescentes que foram torturados, há uma diferença da surra do pai que tomou uma canjibrina a mais, que merece ser punido por isso, não é porque bebeu que vai cometer essas loucuras todas, merece ser punido, mas talvez não com a perda do poder familiar, com certeza absoluta nos casos de violência por tortura, que está acontecendo com uma frequência que vocês não podem imaginar, não é? E a maneira predileta dos torturadores de criança, não é queimar com bituca de cigarro. Não é? Tem coisas muito piores. Não é? Outro dia, chegamos na hora em que o pai adotivo, não é? Nós aplaudimos esse casal, porque esse casal tinha adotado, o casal de brancos, ele engenheiro, ela professora. Vejam só onde está a loucura nesse mundo. Adotaram 2 meninas negras, coisa que nós brancos não fazemos e erramos em não fazer, no meu modo de ver. Eles adotaram 2 meninas negras com mais de 5 anos de idade. Que maravilha, uma salva de palmas para eles. Só que meses se passaram e a menina menor foi levada para um hospital completamente arrebentada pela própria mãe adotiva. E o médico pergunta, foi atropelada? E a mulher responde, não, caiu da escada. Daí o médico logo percebeu que havia uma mentira ali e começou a examinar a menina, que estava morrendo e de fato morreu, que a menina tinha sido violentamente torturada. Isso comunicado à minha colega, que inclusive é uma das minhas assessoras na Coordenadoria da Infância e Juventude, ela lembra, meu Deus, essa é uma das crianças, onde está a outra? E correu com polícia, com tudo, ela própria, a juíza, saiu correndo com polícia junto para a casa do pai. E quando chega lá, o pai está arrancando as unhas da menina com um alicate. Ou seja, isso é tortura, gente, não é uma coisa, um castigo, chamado castigo imoderado, não é? Que pode levar a reprimendas. Não é? Não, isso é tortura, isso está acontecendo. Tá? E é evidente que daí nós já sabemos, apesar do devido processo legal, que começa pela suspensão, estas crianças serem abrigadas preferencialmente na família extensa, na casa da avó, da tia, da madrinha, ou então num local de acolhimento, que estão terminando os locais de acolhimento, terminarão, não é? Na Europa já terminaram, nós vamos ter agora muito mais as famílias acolhedoras, não é? Eu não sei se isso é bom, porque, de repente, essa família que acolhe, não é? Até para evitar que a criança vá para um abrigo, não sei se na hora de devolver a criança, como é que vai ser, sofrimento para a criança, sofrimento para a família, mas enfim, na Itália, por exemplo, os abrigos já estão quase todos fechados e nós temos as famílias acolhedoras. Então, essa criança vai para um local de acolhimento, não é? Nós temos 2 anos para ou devolver a criança para a família, com a família trabalhada, desapareceu a situação de risco, a criança volta,
ou então 2 anos para destituir o casal, ele ou ela, os dois, do poder familiar. Não é? Outra grande causa é a violência sexual. Hoje de manhã eu estive no SEDES, participando de um debate sobre tratamento de abusador sexual. Que coisa difícil, né, Gisele? Difícil, porque, é claro, é um doente, precisa ser tratado, de que forma vamos tratar? É possível uma justiça restaurativa envolvendo abuso sexual? Não é? Que coisa complicada, abusou, mas será que tem volta a isto? Eu tenho lá minhas dúvidas. Acho que é importante ter um tratamento para esses abusadores, ainda que, num primeiro momento, não é, eu pense realmente, cada vez e todos os dias eu tomo conhecimento dessa tragédia, que pega todas as faixas sociais. Num primeiro momento, eu penso sempre em Charles Bronson, em Desejo de Matar, número 13, 14 e 15, não é? Porque é uma coisa tão brutal que a gente odeia a pessoa logo de cara. O que eu falo é que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, não é? Porque às vezes o que parece ser, não é. Tá? Na Alemanha nazista, quando se gritava judeu, não tinha mais volta. No macartismo e durante o período da ditadura militar, de 64 a 85, quando alguém gritava comunista, não tinha mais volta. Hoje, se a gente grita molestador de criança ou pedófilo, não vai ter mais volta. A Gisele mencionou o caso da escola base, que foram galhardamente indenizados e a situação íntima deles não se resolveu. Eles vivem trancados dentro de casa. Toda uma família acusada de abuso sexual. A gente tem que tomar um cuidado doido, porque no momento que alguém aparece com um abusador sexual, ninguém mais vai prestar atenção quando vier a informação. Não houve abuso. E as reclamações nas varas de família e nas varas da infância e juventude, nessa certa confusão que se faz, aparecem com uma frequência grande. Segunda-feira é sempre o dia que as mães, geralmente são elas que têm a guarda das crianças, né, reclamam para os juízes de família, dizendo: meu ex-marido visitou meu filho, ele está abusando sexualmente. E ela fala isso porque tem uma bruta de uma mágoa desse marido, tem lá as razões ou não tem razão para ter essa mágoa, mas com base numa mancha perto do ânus, né, num dos glúteos. Olha aí, essa mancha, ele abusou sexualmente do nosso filho. Quando, na verdade, ela esqueceu de perguntar se o menino andou a cavalo, pulou muro, andou de bicicleta, o que aconteceu para estar com aquela mancha. Então, muitas vezes, o que parece ser, não é. Tem um caso que acabou de acontecer na Vara da Infância e Juventude de Osasco. Um pai, lá em Osasco, um executivo de uma empresa, um cara bem relacionado lá em Osasco, ele percebeu que a pontinha do pintinho do filho estava avermelhada. E ele lembrou do próprio pintinho, né, quando ele tinha mais ou menos a idade do filho, e o pai dele, o avô da criança, imediatamente o levou para um pediatra que fez a chamada operação de fimose, né? Ele levou para o pediatra e falou com o pediatra, falou: olha, o que eu estou vendo aqui era o que eu tinha também e eu fiz a operação de fimose e resolveu. E o médico falou: não, meu amigo, os tempos mudaram. Não vamos logo fazer uma coisa invasiva, né? Vamos fazer primeiro o exercício, não é? E pode ser que esse exercício resolva e não precisa fazer essa operação, que é tão simples. Mas para que nós vamos deixar esse menino com gaze durante 2, 3, 4, 5 dias aí? Vai ser incômodo para ele. Faz exercício. Que exercício, doutor? Tome banho com ele. E debaixo da aguinha quente, com um sabãozinho mais neutro,
arregaça o pintinho, a pele para trás, passa o sabãozinho, deixa a água quente cair e vai para frente. E depois puxa de novo para trás, mais um pouquinho d'água, mais sabãozinho, vai para frente. Isso pode resolver. E assim o bom pai, não é, se programou para tomar banho com o filho. E passou a tomar banho com o filho. E fazendo os exercícios. E vai o Joãozinho, o menininho, para a escola e começa a mexer no pintinho. E a diretora, a professora, Joãozinho, o que você está mexendo aí no pintinho o dia inteiro hoje? Você está mexendo no pintinho. O que está acontecendo? Não, professora, é que agora meu pai toma banho comigo e pega o meu pintinho e fica balançando. E este homem, horas depois, estava diante do juiz de Osasco, que antes de falar qualquer coisa, esse homem falou, não quero um advogado, eu quero o pediatra do meu filho aqui. Mas por que o pediatra do seu filho? Porque eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não fiz, tá? E quem me recomendou fazer isso foi exatamente o pediatra. Estou fazendo um exercício neste meu filho, não é? E teve que sair pela porta dos fundos do Fórum de Osasco, porque a televisão já estava na porta, a situação já tinha se espalhado, não é? É um horror uma coisa dessa. Mas violência sexual existe de diversos modos, tá? Os homens são os grandes campeões da violência sexual. Há violência sexual por parte de mulher? Há, mas num número muito pequeno. Há, inclusive, violência sexual com o filho por parte do casal, né? Quanto mais a gente afunda, mais a gente vê, sente o calor das chamas do inferno, né? A avó da criança desconfia de alguma coisa e põe uma câmera oculta no quarto que o casal dormia com a criança. E realmente retratou o casal se excitando, violentando, de certa forma, o seu filho de 8 meses. Né? O casal. Quer dizer, são coisas, mas são raras as coisas. Realmente são os homens, o vovô faz as suas coisinhas, o tio, o irmão mais velho, o primo, mas quem ganha esse torneio macabro são os pais e os padrastos. Comprovada essa situação, hoje eu ouvi com atenção os colegas da Gisele, estou pensando e repensando tudo, não é? Ouvi um grande profissional que trata desses abusadores, ele, com a influência sobre o paciente, faz com que o paciente saia de casa, ele vigia como é que está a coisa, não sei se isso vai funcionar de uma maneira adequada ou não, mas eu achei que a gente deve, pelo menos, puxar um pouco o breque de mão nesse ódio interior, que a gente sente essa raiva, não é? Nesse desejo de matar, e dar uma seguradinha e começar realmente a repensar. Mas, no geral, violência física, estilo tortura, e violência física sexual vai levar à destituição do poder familiar. Quem já enfrentou essa situação de destituição de poder familiar vai verificar como isto é difícil. Eu enfrentei uma vez como advogado e consegui fazer com que o poder familiar não fosse destituído. E hoje eu me lembro de uma cena de um filme que, se vocês não assistiram, tem que assistir, um filme fantástico que mostra realmente quem somos nós todos, nós do sistema judiciário, nós advogados, promotores, juízes, quem somos nós? Esse filme com Al Pacino, ainda muito mocinho, chamado Justiça para Todos. E tem uma cena que o Al Pacino está de madrugada dormindo e um colega dele de escritório bate na porta, embriagado, e pergunta para ele: você acha que eu sou um bom advogado? E ele fala: você é o melhor advogado que eu conheço. Pois é, o que adianta ser tão bom e absolver, por exemplo, aquele que eu absolvi na semana passada, não é?
que foi para as ruas. Ele era acusado de molestar crianças e, dessa vez, ele molestou e matou, não é? Essa sensação para nós, advogados, que estávamos assistindo o filme pela primeira vez, a gente engasga, né? E eu vivi mais ou menos ao vivo e a cores, quando aquele jornalista me procurou e eu o defendi, e consegui fazer prova boa que ele não era um molestador sexual. Quando anos se passaram e depois caiu no meu colo a prova que ele era molestador sexual dos próprios filhos, não é? Mas são as coisas da vida. A gente sempre fica sem saber muito onde está a verdade. Cada um tem que cumprir o seu próprio papel. Agora, o que nos ajuda muito, muito mesmo, é a grande visão interdisciplinar que nós temos que ter sempre nesses casos, porque principalmente o pessoal da psicologia vai nos dizer, com uma certeza muito maior do que qualquer depoimento, não é? Qualquer documento, vai nos dizer para que lado nós temos que ir. Um dos meus projetos agora é a instalação de equipamentos de depoimentos especiais. Ou seja, isso tem a ver com violência física, com violência sexual, exatamente para que a criança não fique frente a frente com o indicado, o indigitado ofensor. Fica numa sala ao lado, uma sala lúdica, com almofadões, com um profissional da área da psicologia sentado com a criança, e vai fazer as perguntas que nós não sabemos fazer. Cada vez que a gente vai fazer pergunta para a criança, a gente aumenta o trauma que a criança já sofreu, não é? A gente não sabe como perguntar para uma criança, por exemplo, a respeito de uma penetração que ela tenha sofrido, a gente não sabe, não é? Mas eles sabem, não é? Então, na sala ao lado, lúdica, a psicóloga da confiança do juízo, com um ponto de som no ouvido, uma câmera, né? E a televisão na sala de audiências tradicional, onde vai estar o promotor, o ofensor, o indigitado, né? O eventual ofensor, vai estar o advogado dele, com a possibilidade de a gente perguntar as coisas para a técnica, para o técnico, com toda a liberdade, não é? Sem medo de estar traumatizando ninguém, porque é óbvio, o técnico da psicologia vai fazer a pergunta para a criança com fantoche, né, com marionete, com bonecos, de uma maneira diferenciada, para, se causar trauma, é um trauma mínimo, né? E a resposta que as crianças nos dão nesses procedimentos, o não, que para nós significa não, o sim, que significa sim, muitas vezes, para o técnico da psicologia, o não pode significar sim, o sim pode significar não. Ou seja, diante de uma pergunta, que a criança respondeu sim, mas nesse momento ela desviou o olhar, abaixou a cabeça, começou a comer unha, começou a chupar dedo, cruzou os braços, e isso pode significar que ela está, né, com medo de alguma coisa, e pode ser uma resposta exatamente no sentido diferente, diverso do que ela expressou. Enfim, é um assunto que está presente nas varas de família, é um assunto que está presente nas varas da infância e juventude, e é um assunto que merece, por parte do Ministério Público, dos advogados, dos defensores, dos técnicos da área social, dos técnicos da área da psicologia, dos juízes, dos conselheiros tutelares, não é? Muita atenção mesmo, não é? Porque há sofrimento, e há sofrimento envolvendo aquelas pessoas que todos nós temos a obrigação de, pelo menos, tentar trazer felicidade para elas, que são as crianças e os adolescentes. Muito obrigado.